Boa tarde. Boca cheia. Tudo bom com vocês? Pã? É o seguinte, eu vou bem, muito obrigada, Jéssica. Nossa, meu cabelo tá muito bagunçado. Olha, tá bagunçadíssimo o meu cabelo. É o seguinte, meus amores, a gente acabou a apostila 7. Sim, acabamos a apostila 7. Mas antes de prosseguir o conteúdo, eu preciso saber se vocês têm alguma dúvida ainda em alguma parte da apostila 7. Bem você. Quem é Laísa? Não tem Laísa na tua sala, tem? Acho que a Laísa entrou errado. Ela deve ser, sabe de que série? No 8º ano. Deve ter errado. Fala, Duda. Duda Santos. Você tem alguma dúvida em relação ao que a gente está estudando? Tem certeza? Ok. Maria Eduarda Alexandre. Boa tarde, meu amor. Você tem alguma dúvida do que a gente está estudando? Você conseguiu entender tudinho da parte de circuitos? Sem dúvidas? Ok. Eric. Oi, A Larissa ia falar, desistiu. Oi, Eric. Fala comigo. Você tem alguma dúvida do que a gente está estudando? Eu tô vendo ainda não vi. Oi, não ouvi, fala. Eu estou vendo se tenho alguma dúvida. Então, aproveita e vê antes da gente passar para frente, tá? Paulo Henrique. Não, Paulo Henrique tá entrando ainda. Larissa Rodrigues. Você tem alguma dúvida do que a gente está estudando? Dá uma olhadinha. Paulo Henrique, você também. Você tem alguma dúvida do que a gente está estudando? Porque a gente acabou a apostila 7, estamos em vias de entrar na apostila 8. Eu sei que vocês ainda não receberam. Tô certa, né? Vocês ainda não receberam. Ah, antes que eu me esqueça, presta atenção no que eu vou falar. Tá, sem dúvidas, não. É o seguinte, eu sei que todo mundo já fez a P1 da prova online, certo? Certo. A nota eu ainda não recebi, mas vocês já sabem quanto vocês tiraram, tá certo? Isso eu sei que vocês sabem, porque a hora que vocês enviam a prova, já sai o resultado da prova online de quanto vocês tiraram, certo? Então, vocês sabem quanto cada um tem de nota de P1. Agora, presta atenção. Dia 8, semana que vem, na terça-feira, começam as provas P2. Tá certo? E a prova P2 é para fazer, ela não é substitutiva. Tá dando para entender? Repetindo. A prova P2 não é substitutiva, é para fazer. A média de vocês estão entendendo? Vocês estão ouvindo bem? A média de vocês é P1 mais P2 dividido por 2. E a média, para não ficar de recuperação, tem que ser 6 para cima. Tá certo? Quem tiver somado a primeira prova mais a segunda prova, tiver menos que 6, na outra semana é prova de recuperação. Então tem que fazer. Deu para entender? Entendeu? Marcos? Quer falar alguma coisa, Marcos? Que foi, Paulo? Paulo, esse sim é de entendido? Sim? Ok. Então, presta atenção. Ó, eu não sei quanto vocês tiraram ainda, porque não veio para mim a nota das provas de vocês. Aí vim, acho que eles devem estar formatando ainda. Mas deve estar chegando. Tá? Agora, presta atenção.
Vocês já sabem a nota da P1 de vocês. Tem que fazer a segunda prova, P2. A soma das duas dividido por 2 é a média do bimestre de vocês. Tá dando para entender? Então, se você já sabe a tua média não, se você já sabe a nota que você tirou nas provas, soma as duas, divide por 2, ok? Se der menos que 6, pode fazer na outra semana a prova de recuperação. O conteúdo é o mesmo. Deu para entender? Repetindo, o conteúdo é o mesmo. Agora, presta atenção. Terminando essas baterias de prova, acho que no final desse mês vocês vão fazer a prova do segundo bimestre. Repetindo, vocês vão fazer a prova do segundo bimestre. Tá claro? Na prova do segundo bimestre, tá dando para entender? Vocês, na prova do segundo bimestre, a matéria da prova de vocês é apostila 6. Repetindo, a prova do segundo bimestre, a matéria é apostila 6. A matéria da prova do terceiro bimestre é apostila 7. Tá dando para acompanhar? Tá? Ok. Então, tá bom. Tá. Então, presta atenção. Antes da gente prosseguir para outra apostila... Ai, caiu aqui. Eu quero que vocês abram o microfone e participem da aula junto comigo, tá? Tá bom? O que não tiver televisão ligada, o que der para ligar, tá joia? Tá? Então, vamos lá. Quando é que eu sei que um circuito... Quando é que eu sei que um circuito é um circuito em série? Quando é que eu sei que um circuito é em série? Afinal, a gente tem que respeitar invasores que, ao invés de tentar destruir a humanidade com armas químicas ou com vírus e bactérias... Caio, é tu? Eu não tô entendendo, mas tudo bem. Ô, Caio, que história é essa de invasor, menino? O que você tá assistindo? O que você tá ouvindo? Tá conversando com quem? Vocês são demais. E aí, quem sabe a diferença de um circuito em série e paralelo? Você não tá falando nada? Jura? Mas alguém falou de invasor aí e o teu áudio estava aberto. Ai, 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 ai. Ah, era um vídeo que você estava assistindo? Você estava assistindo... Ah, que vídeo é esse que você está assistindo que estava falando de invasor, menino? Ah, tá. Ok. Então tá. Agora voltando. Voltando para o assunto. Numa associação de resistores de um circuito, tá? Quando é que você sabe que é um circuito em série? Quando é que você sabe que é um circuito em paralelo? Ih, deu ruim aí. Se olhar a figura, dá para saber se é circuito em série ou paralelo? Ou precisa... Como é que vocês fazem para descobrir? É isso aí, Eric. Pensa o seguinte. O Eric falou assim, circuito em série, a corrente é a mesma e a tensão é diferente para cada resistor. Ok, tá certo. Vamos pensar o seguinte, no circuito em série tem uma única corrente circulando, só tem um caminho, por isso que é série, só tem um único caminho. E o paralelo tem mais de um caminho, tem nó. Quando tem circuito em nó, quando tem nó no circuito, significa que tem ramos em paralelo, essa é a diferença. No ramo em paralelo, você pode ter resistores em série, tá dando para entender o que eu quero dizer? Ou não, pode ter circuito, pode ter resistores em série ou não, tá certo? Tá? Agora, presta atenção. Como é que faz para achar o R equivalente de um circuito de resistores em série? Como é que faz? Em um circuito em paralelo tem a mesma potência e a corrente é diferente. O que quer dizer mesma potência?
Eduarda, Duda Santos. O que você quer dizer com mesma potência? Que tipo de potência é essa que está falando? Abre teu microfone e fala para mim. Tá com vergonha agora, menina? Duda Santos. Não pode abrir o microfone? Tá sem... Quê? Tem obra aí? Tá bom. Então, digita. O que é essa potência que você está se referindo? Ai, que chique, obra em casa? Não queria obra em casa, não, muita poeira. Ainda mais se deve ter alguém. Você tem alergia, não tem, Duda? Ai, Duda, sério, você tem alergia, não tem? Larissa Monteiro, e aí, como é que faz? Duda, você está digitando, Duda? Olha, como o circuito paralelo tem resistores, presta atenção, no circuito em paralelo tem resistor, tem nó, onde tem resistores em série ou paralelo, tá certo? Toda vez que tem nó, tem resistores em paralelo. Significa que tem a mesma diferença de potencial nos trechos, não é a mesma potência. Potência tem a ver com transformação de energia, tá bom? Maria Eduarda, entendeu agora? Quando você fala mesma potência, eu entendo a letra P. E o P depende do valor do R e da DDP. Você estava digitando e eu acabei falando, né? Desculpa. Tá certo? Você entendeu agora o que eu quis dizer, Maria Eduarda? Então, não é potência, é diferença de potencial. Diferença de potencial é aquela letra U, tá? Então, vamos lá. Qual a diferença de força eletromotriz e força contra-eletromotriz? Quem sabe? Quem sabe, escreve no chat. Vamos, gente. Tá bom, eu vou escolher alguém para responder. Vai abrir o microfone, hein? E aí? Vai abrir o microfone para falar ou não? Qual a diferença de força eletromotriz e força contra-eletromotriz? Quase, Maria Eduarda, não é bem isso. Faltou alguma coisa aí. Eu quero saber qual a diferença de força eletromotriz e força contra-eletromotriz. Tem diferença. E aí? Que rola? Ok, Eric. Força eletromotriz é o potencial elétrico medido em volts fornecido por um gerador como uma bateria. Então, quando a gente fala potencial elétrico, você pode falar diferença de potencial elétrico, não fala potencial elétrico só, diferença de potencial elétrico, ok? E força contra-eletromotriz, o que seria? Força contra-eletromotriz, ninguém sabe? Tá quase, o Eric acertou. Potencial elétrico é aceitável potencial elétrico. Agora eu quero saber o que é força contra-eletromotriz. Ih, deu ruim. Vamos, gente. Eu desmutei todo mundo. Vocês podem abrir o microfone e falar. E aí? Ok. Caio disse que força contra-eletromotriz é a força transformada por um receptor. É isso mesmo. Ele vai pegar a energia elétrica, que é fornecida pelo gerador, certo? E vai transformar essa energia elétrica em outro tipo de energia que não é elétrica. Muito bem. Para que serve um perímetro? Estou esperando.
Para que serve o amperímetro? Vamos fazer o seguinte, Caio. Não seria a palavra correta calcular, significa a palavra correta medir, tá? O amperímetro, ele mede. Eric, não é força elétrica, mede a corrente elétrica. O amperímetro mede a corrente elétrica. Repetindo, o amperímetro mede a corrente elétrica. Ok. E o voltímetro? Para que serve o voltímetro? Para que serve o voltímetro? Isso mesmo, mede a tensão elétrica ou a diferença de potencial em um circuito. Agora fala para mim, como eu devo colocar um amperímetro em um circuito elétrico? Eita, aqui Vamos, gente. Muito bem, Caio escreveu que o amperímetro deve estar em série no circuito, no trecho que você quer medir, tá certo, gente? Repetindo, o amperímetro deve estar em série no trecho que você quer medir. E ele já respondeu o que eu ia perguntar. Eu ia perguntar o do voltímetro. Tá ficando espertinho, hein? O voltímetro tem que ser ligado em paralelo. Muito bem. Mais alguém tem alguma dúvida aí, gente? Tem certeza que não tem dúvida? Ok. Agora presta atenção. O próximo assunto que a gente vai estudar na apostila 8 é muito legal. É muito show. É sobre magnetismo. Ele começa fácil e depois complica a vida de vocês. Como assim? Então, vamos lá. A gente vai estudar sobre o magnetismo. E o magnetismo, a gente pensa no ímã. Objetos que podem atrair outros objetos. Então, o ímã é um objeto que tem a capacidade de atrair objetos metálicos que têm dentro da sua constituição ferro. Ou seja, eles devem ser ferromagnéticos para serem atraídos. O ímã não atrai o alumínio. Exatamente. Se você pegar o ímã e colocar aonde tem só o metal de alumínio, ele não atrai. Você não consegue orientar as partículas do alumínio para serem atraídos pelo ímã. Não dá, não rola. Agora, se esse alumínio tiver níquel misturado, que é o caso do alnico, aí ele vai ser atraído. É isso mesmo, Caio. O paramagnético significa que também atrai os elementos aí, né? Então, vamos compartilhar a tela e vamos estudar aqui. É o seguinte. Quando a gente fala de magnetismo, são objetos que são capazes de atrair objetos metálicos, mas não é qualquer tipo de objeto metálico. Tem que ter ferro na sua constituição, senão não é atraído. Por exemplo, esse pedaço aqui de pedra, essa pedra aqui, tá cheio de pozinho em volta dele. Esse pozinho aqui, a gente chama de pó de ferro, ou limalha de ferro. Aonde tiver a concentração desse pozinho, é onde tem polo norte ou polo sul, tá? Repetindo, aonde tem a concentração desse pó aqui, tá? Ó, vou aumentar aqui. Aonde tiver a concentração do pó de ferro aqui, ó, nessa pedra aqui, significa que você tem polo. E esse polo pode ser polo norte ou polo sul, tá certo?
Só desse jeito que você consegue, os objetos conseguem ser atraídos. Então, quando você pega um pedaço de ímã, vamos fazer de conta, a caixa de ferramenta do teu pai virou no chão e todos os parafusos se espalharam pelo chão. Você tem duas opções. Ou cata a vassoura e varre e depois junta, ou pega um pedaço de ímã e passa pelo chão. Tudo que for metálico, que pode ser atraído pelo ímã, vão grudar no ímã e aí você consegue juntar todos os seus pregos, parafusos e separar, tá certo? Tá? Outra coisa importante. Não, ninguém quer falar nada. Você não consegue, ó, aqui. Os ímãs só vão ser atraídos se tiverem nomes diferentes. Se tiverem nomes iguais, você não vai conseguir fazer com que eles se atraiam. Aí você vai ter uma coisa chamada de força de repulsão. Então, aqui, ó, esse daqui que tem polo sul e polo norte, tá vendo a setinha virada para eles? Ou norte e sul aqui, setinha virada para dentro. Aqui eu tenho força. Ó, Kai, eu já te respondo a tua pergunta, tá? Espera um pouquinho só. Deixa eu acabar de explicar aqui que eu já te respondo. Eita, que esse negócio apareceu aqui. Depois eu te respondo. Deixa eu só terminar aqui. Então, aqui eu tenho força de atração. Já te respondo. Eu só vi agora a tua pergunta. Espera um pouquinho. Aqui eu tenho força de atração. Porque são polos diferentes. Tá? Aqui ó, tá vendo? Aqui tem polos de nomes iguais. Aqui eu tenho força de repulsão. Tá certo? Aqui eu vou ter força de repulsão. Água repele o magnético, ou seja, o diamagnético. Bom, a água você sabe que é constituído de hidrogênio e oxigênio, né? Eu vou pesquisar e depois te respondo. Agora eu não sei te responder não, tá? Tá bom? Vou até marcar aqui, tá bom? São bastante comuns, por exemplo, a diamagnética é repelida por ímãs. Você também Tem alguém com a televisão ligada aí. Tem alguém assistindo a sessão da tarde aí, junto com a aula? Ô, Caio, a tua pergunta eu vou responder outro dia, que eu preciso fazer uma pequena pesquisa aí, tá bom? Tá joia? Bom, voltando aqui. Então, aqui, ó, presta atenção. Não tem importância, Caio. É que eu não sei tudo, também não sou dona do saber, tá? É bom porque assim eu aprendo mais uma, tá joia? Eu vou descobrir e depois eu te respondo. Então, aqui, força de repulsão é quando você tem polos de mesmo nome. Força de atração é quando você tem polos de nomes diferentes. Tá certo? Tá? Continuando aqui. Você não consegue separar um ímã em dois pedaços. Ou seja, eu tenho um pedaço de ímã. Eu quero partir aqui no meio e eu quero separar o polo norte do polo sul. Será que eu consigo? Eu não consigo fazer isso. Não dá para separar os polos de um ímã. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter, a hora que você quebra aqui no meio, aonde quebrou aqui, esse lado vai formar o polo norte e esse lado aqui vai formar o polo sul.
Por isso que você tem 2 pedaços de ímã aqui. Quanto mais você vai quebrando, novos pedaços de ímã vão se formando. Você nunca vai conseguir separar o Polo Norte do Polo Sul. Repetindo, não dá para separar o Polo Norte do Polo Sul, tá? Agora, presta atenção aqui. O vetor campo magnético de indução B, que é representado, o magnetismo vai ser representado pela letra B, é a setinha sai do Polo Norte rumo ao Polo Sul. Repetindo, a setinha sai do Polo Norte rumo ao Polo Sul. Essa setinha aqui, ó, representa que a linha de força magnética sai do Polo Norte e vai na direção do Polo Sul, que eu já vou mostrar para vocês, tá certo? Sai de um ponto a outro, tá? A letra B representa o campo magnético. Como tem essa setinha em cima do B, significa que ela é uma grandeza vetorial. Além de ser uma grandeza vetorial, também dá para calcular. Vocês vão aprender a calcular daqui a pouco, tá? Agora, presta atenção. Virando aqui. Ó, se você observar aqui, você tem um ímã, tá certo? As linhas de força que eu estava falando para você saem do Polo Norte e vão na direção do Polo Sul. Repetindo, as linhas de força saem do Polo Norte e vão na direção do Polo Sul. Esse trocinho que está aqui é uma bússola. Esse trocinho que está aqui, que é uma bússola, certo? Ele também tem essa agulha imantada ou magnetizada. Por isso que aqui está vermelhinho, porque, quer dizer, está azulzinho, porque o Polo Norte atrai o Polo Sul, por isso que está aqui. Por isso que o norte da bússola está virada para o lado oposto, porque ele repele, tá certo? Então, ó, do lado de cá você tem Polo Sul, ele vai atrair o norte da bússola, tá certo? Tá? Tudo bem aqui? Outra coisa importante. A intensidade está relacionada com a concentração de linhas de indução magnética, ou seja, quanto maior a quantidade. Então, ó, se você observar aqui, o campo magnético desse lado aqui e desse lado aqui, a intensidade do B é igual. Porque, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem a mesma quantidade de linhas saindo do Polo Norte e a mesma chegando no Polo Sul. Então, o campo B aqui do Polo Norte e do Polo Sul tem o mesmo valor, tá? Direção, tangente à linha da indução magnética, que é essa daqui, ó. Tangente à linha de indução. Sentido, mesmo sentido da linha de indução magnética, que é indo do norte para o sul, ó. Essa setinha aqui significa... significa que você tem linhas de força magnética do campo magnético saindo do polo norte indo para o polo sul, tá? Ok. Agora presta atenção. Isso aqui representa a Terra, porque a Terra é um grande campo magnético terrestre. Por quê? Lá no centro da Terra existe ferro derretido misturada com a lava, com o magma da Terra, do centro da Terra. Como a Terra está em movimento de rotação e translação, a Terra é um grande ímã gigantesco. Então, presta atenção. Aqui é o Polo Sul magnético, mas é o Polo Norte geográfico. Do lado oposto, é o Polo Sul geográfico, mas é o Polo Norte magnético. Tá certo? Tá? Repare o seguinte, as linhas de força saem do Polo Norte magnético, indo para o Polo Sul magnético, aqui, ó.
tá certo? Ó, essa setinha representa para onde está indo a linha de força magnética, tá joia? Tá? Repare o seguinte, ela tem uma inclinação, ó, o polo norte geográfico e o polo sul geográfico em relação ao norte magnético e o sul magnético, tem uma inclinação de 11,5 graus, por causa do movimento de rotação e translação, tá joia? Tá? Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, vou descompartilhar aqui, deixa eu ver. Ok, vou descompartilhar a tela. Então, gente, agora a gente vai começar a estudar sobre o magnetismo. Eu vou pegar um negócio para mostrar para vocês, mas tem que tomar muito cuidado. Longe do computador, ó. Isso aqui é um ímã. Tá? A geladeira é de... Opa, ai! É de ferro. Tem ferro aqui. Por isso que o ímã atrai. Se eu virar aqui, tá? Como não está pintado, eu não sei qual face é polo norte, qual face é polo sul, mas eu sei que ele atrai objetos. Ó, a régua é de ferro, tá atraindo o ímã. Tá certo? Ó. Deu para escutar o barulhinho? Eu não vou quebrar isso aqui não, tá, gente? Eu ganhei esse negócio aqui. Foi um custo conseguir este ímã e eu não vou quebrar. Este outro aqui também é um ímã, só que esse aqui, eu nem sei como é que eu consegui esse aqui. Só que esse aqui é diferente, ó. Este lado, ele não atrai. Este lado, ele atrai, ó. Esta, ai, nossa, arranhou a régua. Ó. Deu para escutar? Isso aqui, eu acho que tiraram de um computador. Este lado aqui, que tem esse pedacinho, eu não vou chegar perto do notebook para não dar ruim. Esse pedacinho aqui tem o magnetismo, mas essa face aqui não é magnetizado. Tanto que se eu pegar e tentar encostar, ele é feito de um material que não é magnetizável e o poder de atração aqui, ele não atravessa esse pedacinho aqui, porque esse lado aqui ele é bloqueado, o magnetismo é bloqueado, é muito interessante, tá certo? Esse material aqui, desta face aqui, ele não deixa o magnetismo atravessar e atrair. Este lado aqui, ele atrai, ó, não sei se dá para ver. Deixa eu ver se isso aqui atrai. Ó, esse aqui não atrai, porque isso aqui é feito de alumínio, ó. Não atrai, ó. Tá? Não atrai porque é feito de alumínio. Deixa eu ver se esse aqui atrai. Esse aqui também não atrai. Deixa eu ver. Ó, esse aqui já atrai. Esse aqui não é alumínio puro. É misturado com algum material, por isso que ele atrai, ó. Tá vendo? Ó. Tá? Agora, este aqui, ele não atrai, porque esse aqui é alumínio. Não sabia que isso aqui era de alumínio. Nossa, acabei descobrindo um negócio aqui. Tá certo? Tá? Ó, a faca sendo atraída. Esse, ó, o lado de cá não atrai, ó. Não acontece nada. Agora, se eu fizer isso aqui, gruda. Tá bom? Tá?
Então, o ímã, você não consegue separar, tá? Você não consegue separar os polos. Deu para entender aqui, gente? O polo sul atrai o polo norte. E o polo norte atrai o polo sul. Entendeu, Caio? Tá? Ok. Polo sul com polo sul, força de repulsão. Polo norte com polo norte, força de repulsão. Polo norte com polo sul, atração. Tá joia? Esses dois ímãs que eu tenho, toda matéria metálica tem ambos os... Não, é assim, o ímã dá para você construir, porque é difícil de você encontrar o ímã na natureza, tá? O ímã na natureza, dizem que tinha lá em Magnésia, na cidade de Magnésia, que tinha pastores que ficavam pastoreando com as ovelhas e eles percebiam que algumas pedrinhas grudavam nas sandálias dele por causa do prego que tinha na sandália, tá? Só que assim, hoje em dia é difícil de achar o ímã mineral. Deve ter, mas é difícil de achar, tá? Acho que ontem, se eu não me engano, no jornal Hoje, com a Maju Coutinho, estava falando que lá no Nordeste teve uma cidade lá que caiu um meteorito que tinha magnetismo. Dá para construir o ímã? Tá, por isso que o pessoal constrói os ímãs, dá para construir um ímã, tá certo? Outra coisa importante. Se eu pegar uma agulha comum, que é de ferro misturado com níquel, agulha de costurar. Se você pegar, faz de conta que isso aqui é o ímã. Faz de conta que isso aqui é uma agulha. Se você fizer esse movimento, ou melhor, esse movimento na agulha, você vai conseguir transformar uma agulha. Isso aqui é de plástico, tá? Você vai conseguir transformar uma agulha de costura em um ímã temporário. Outra coisa importante, se você coloca um ímã perto dos pregos, ele tem uma região que ele vai conseguir atrair, que a gente chama de campo magnético. Passou desse campo magnético, ele não consegue atrair objeto metálico, tá certo? Porque quanto maior a distância, vai enfraquecendo o campo magnético. Próximo do ímã, o campo magnético é mais forte. Tá dando para entender aí, gente? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Ok. Então, presta atenção. O alumínio só é atraído pelo ímã se tiver misturado com níquel ou outro material que possa ser atraído pelo ímã. Tá certo? Mistura de alumínio com ferro, alumínio com níquel, o próprio alumínio puro, você não consegue magnetizar, tá? Vocês viram que o ímã que eu tenho grudou na minha geladeira, ou seja, a minha geladeira aqui, ela deve ter ferro misturado no material. Ela não é de aço. Aço é atraído pelo ímã. Por isso que, às vezes, imagina o seguinte, você vai no ferro velho. Vocês já viram ferro velho, né? Ou filme. Nos filmes que tem aqueles depósitos onde tem carro. Aí o negócio faz assim, ó. O carro gruda. Aí leva na compactadora. Aí, tum, o carro cai. É porque aquilo ali é chamado de eletroímã. Ou seja, enquanto tiver elétrons em movimento, você tem magnetismo. É por isso que, deixa eu pegar um negócio aqui. É por isso que o fio, quando você enrola o fio, você não pode enrolar em forma de bolinha assim, ó. Que quando você faz isso aqui, você está construindo uma coisa chamada de solenoide. E quando você constrói o solenoide, tá? E se tiver corrente elétrica passando pelo fio, aqui dentro, se você colocar um prego, você construiu um ímã. Então, lá no ferro velho,